caso de os fisiculturistas, alguns atletas que têm principalmente homens que têm massa muscular muito desenvolvida, que na conta poderia dar o IMC acima de 30, mas na realidade não tinha excesso de gordura, a pessoa não tinha outros parâmetros, né, de exames de imagens que identificassem. E esse estudo, esse consenso, né, de vários especialistas, endócrinos, cirurgiões bariátricos, nutrólogos do mundo todo, tenta conseguir resolver esse problema para poder diagnosticar a obesidade com mais assertividade, sem esses erros, sem fazer uma classificação errada de uma pessoa, classificar uma pessoa como obesa sem ser, nem não classificar como obesidade sendo, porque as nossas medidas médicas, as nossas intervenções, sejam com medicamentos, com cirurgias, com intervenções de dieta, elas dependem basicamente do diagnóstico. Então, não tem como vou propor uma cirurgia para uma pessoa que no IMC está dizendo que é obesa, mas na vida ela não é, porque ela, na verdade, ela é forte. Uhum. Ou então, eu não vou passar um medicamento para uma pessoa que claramente tem obesidade, mas o IMC não dava. Então, assim, ficava nessa situação. E esse consenso veio para poder tentar resolver esse tipo de situação com algumas melhorias e, basicamente, diminuindo muito a importância do IMC. Então, o IMC praticamente não tem mais importância no diagnóstico e nem na classificação e nem na evolução para poder ver se a pessoa está melhorando ou não na obesidade. Sim, Rafael, quer que tu tem alguma coisa para poder falar em relação a isso, Não, né? Como é que na tua prática clínica, né? Como é que tu já lidava com isso, né? pronto. Essa questão, né, dos métodos avaliativos, no qual a gente diagnostica a obesidade, a superobesidade, é algo o qual a gente já trabalhava na clínica, né? Entanto que a gente sempre procurou usar métodos de avaliação, como o bioimpedância. Atualmente, a gente trouxe o DEXA-scan, né, lá para a clínica, para que a gente possa fazer uma avaliação mais precisa, desses pacientes, entendendo que o IMC ele apenas norteia um número, né, o que os órgãos regulamentadores exigiam. Mas sempre a gente buscava muito essa questão da massa muscular, do percentil de gordura, o que vai, né, ajudar ainda mais, né, o IMC ele ou superestimava ou às vezes subestima os diagnósticos de obesidade. Então, eu acredito que isso veio para melhorar bastante, né, para a gente, para os próprios pacientes, para que a gente possa classificar realmente aquele paciente quando ele tem uma obesidade ou quando ele não tem uma obesidade. E trazendo esses novos métodos de avaliação, a gente vai conseguir trabalhar melhor o paciente de uma forma mais individualizada, porque o IMC ele é um método realmente bem antigo, o que ele não trabalha aquele indivíduo de forma individualizada. Conforme você falou, pessoas muito fortes, atletas, elas têm um IMC elevado, que tem classificação de obesidade. Um exemplo nosso, por exemplo, eu tenho o IMC de 25,5, sou classificado como levemente sobrepeso. E na minha avaliação eu tenho em média de 10 a 12% de gordura. Você, Ibrahim, tem Eu o tenho MCA de 27, classificado como sobrepeso, e no meu DEXA-scan eu tenho 16% de gordura corporal, que é considerado normal. Então, isso, no nosso exemplo, né, tanto o meu como o do Rafael, por sermos homens, por treinarmos e fazermos musculação, pelo IMC a gente já era classificado para ter algum tipo de intervenção clínica em relação à obesidade, sendo que pelo exame mais fidedigno, o exame mais que traz mais a realidade, que é o DEXA-scan, a gente é considerado pessoas que não precisam de nenhum tipo de intervenção por conta do nosso percentual de gordura, que é muito mais importante do que a avaliação através do IMC. Eu convidei a Raíssa hoje porque ela é um exemplo. O DEXA-scan é uma tecnologia muito nova, assim, não se usava muito no Brasil, praticamente não tem ainda. Mas desde quando a gente conseguiu colocar o DEXA-scan lá na clínica, a Raíssa foi uma das primeiras pacientes que ela, desde o começo, conseguiu ser avaliada pelo Foi. DEXA-scan.
Então, ela tem vários DEXA scans, tem como a gente ter esse acompanhamento de como foi essa evolução, não só pelo IMC, não só pela balança, não só pelo. A gente também faz as bioimpedâncias e tem como comparar a bioimpedância em relação ao NextScan. A bioimpedância não foi bem enfatizada no consenso do The Lancet porque tem as suas limitações. Existem. As variáveis, né? É um exame que é muito variável, depende muito também da marca da máquina, do tipo de máquina, depende da alimentação, depende do grau de hidratação que a pessoa está lá na hora, de como foi a alimentação no dia anterior. Isso influencia muito e gera uma diferença de massa magra e de massa gordurosa na bioimpedância. É por isso que ela não foi tão incentivada